Fala pessoal da Oficina da NET, tudo bem com vocês? Há pouco acabou de anunciar dois smartphones que sim, são os mais badalados, né? Poco F4 e Poco X4 GT. Os lançamentos deles trazem alguns destaques que a gente vai enaltecer aqui para vocês, então esse vídeo aqui é o que eles oferecem de novidades. Eles têm fichas técnicas muito parecidas, a gente vai dar uma destacada aí também em alguns pontos que eu acho importantes e vai ter um lado a lado deles para vocês verem realmente quais são as diferenças. Spoiler! O Poco F4 está chegando para a gente aqui nos próximos dias e vai ter vídeo aqui no Oficina da NET, vai ter vídeo no canal Roda Liso e muito mais. Fica comigo até o final desse vídeo para ver então os destaques desses dois aparelhos. Aí está então a nossa notícia e a gente vai começar falando sobre o Poco F4, que chega em três cores. A cinza, né? Uma versão preta e essa versão verde aqui. Eles estão um pouco diferente, né? O design deles nessa nova versão de Poco F4. A gente pode destacar, obviamente, esse módulo de câmeras que são um conjunto triplo aqui atrás, que tem uma lente principal, uma ultra wide e uma macro. Estão compostas dentro desse círculo e dentro desse complexo assim maior. Ele obviamente vai ter essa protuberância aqui que a gente já vai ver mais também. Ele tem certificação IP53, ou seja, ele vai ser resistente a alguns respingos, né? Então não pode mergulhar na água. Vem com alto desempenho, uma coisa bem legal, ele manteve o processador do Poco F3, ou seja, a gente tem um Snapdragon 870. Mas o mais legal é contar com um sistema de arrefecimento do processador que foi aprimorado. A gente está trabalhando aqui com o Liquid Cool 2.0, que é uma câmera de arrefecimento que fica sob o processador para quando a gente precisar ir mais em jogos, mais desempenho um pouco mais alto, ele vai realmente manter a temperatura baixa e evitar aquele famoso throttling, né? E dar um desempenho assim, tentar dar um gás melhor nos games. Isso é uma coisa bem legal. Ele vem com versões de 6, 8 e até 12 GB de memória RAM e tem 128 ou 256 de armazenamento interno, lembrando que é um padrão 3.1. A gente não tem cartão microSD para nenhuma dessas versões de Poco F4. No conjunto de câmeras, a gente tem 64 megapixels na principal, ainda a gente conta com uma ultra wide de 8 e aquela profundidade, o efeito macro, 2 megapixels. Ele é capaz de gravar vídeos em 4K a 60 frames e conta com uma lente frontal de 20 megapixels. A tela dele é, assim, show de bola. Uma tela AMOLED, ela foi feita pela Samsung de 6.67 polegadas, tem brilho máximo de 1300 nits. Sabe o que isso significa? Significa que ao você usar o telefone no sol, vai estar enxergando tudo muito bem, mesmo ali ele vai dar aquele pico de brilho, né? Esse é o chamado pico de brilho, quando o sensor de luminosidade, o sensor de luz ambiente, ele recebe bastante incidência de luz, ele faz aquele pico de brilho um pouquinho mais alto, que consome mais bateria, é bem verdade, mas também ele deixa a tela mais brilhante para você poder enxergar quando está em ambiente ensolarado. Essa tela tem 120 Hz de taxa de atualização e 144 ou 144 se ela for na versão LCD. A versão OLED então tem 120 Hz. E ele conta com o suporte de Dolby Vision, ou seja, vai ter uma qualidade de cores muito boa. A gente tem Corning Gorilla Glass 5 como proteção. Outro destaque desse cara é que ele conta com um carregador muito rápido de 67 watts, que promete entregar 100% da carga em até 38 minutos. Por quê? Porque a gente conta com uma bateria de 4.500 mAh, ou seja, é a mesma bateria que a gente conta lá no Poco F3. Temos algumas melhorias em relação ao Poco F3, provavelmente em software e câmeras. É isso que a gente vai testar aqui. Quando a gente receber ele, a gente vai fazer um lado a lado com o Poco F3 e o Poco F4, tá bem? Passando um pouquinho agora para o Poco X4 GT e o que ele traz de diferente para a gente. Primeiro, temos aí cores preta, azul e cinza. E esse azul aqui, meus amigos, tá bonito demais, não tá? Aqui no Poco X4 GT, ao invés de uma tela AMOLED, a gente tem uma tela IPS LCD com 144 Hz, ou seja, para jogos ela vai dar um pouquinho mais de frequência, mas faz diferença? Não faz tanto, porque a gente nem consegue chegar nessa quantidade de frames nos games de celular, né? Então eu preferia uma tela AMOLED lá do Poco F4, para ser bem sincero. A gente tem 500 nits de pico máximo de brilho, ou seja, já é bem menor do que a tela AMOLED, e tem HDR10.
O processador é uma coisa diferente que tem, que esse processador é da MediaTek, o Dimensity 8100. Ele é bem poderoso também, tem uma litografia de 5 nanômetros, ou seja, a gente vai ter uma capacidade talvez de economia de bateria, o que a gente vai analisar também quando ele chegar para a gente. Temos um conjunto de memória de 8 GB de memória RAM e armazenamento 128 ou 256. E também não tem slot para armazenamento. E assim como no Poco F4, a gente tem o sistema de arrefecimento de câmera a vapor. O mesmo conjunto de câmeras a gente está aplicado aqui, só que em formato diferente, né? Esse conjunto é um pouquinho diferenciado, mas temos também um sensor de 64 megapixels como principal, ultra-wide 8 e macro de 2 megapixels, além da frontal também de 20 megapixels. Bateria de longa duração, por quê? Porque aqui ela é um pouquinho maior, 5.080 mAh com um carregador de 67 watts, mas esse cara aqui não carrega em 38 minutos, né? Como promete o Poco F4, ele vai durar um pouquinho mais aí, porque também a bateria é maior, tá certo? Os preços que eles chegaram, 6 GB para o Poco F4 com 128 está R$ 2.585, né? Uma versão assim que a gente já converteu, esse aqui é o valor, acabou de ser lançado lá na China. 8 GB com 256 por R$ 2.899. E o Poco X4 chegou na versão de 128 por R$ 2.349 e a versão de 256 por R$ 2.663. Bora comparar eles lado a lado agora aqui, para a gente dar uma analisada. Vocês vão ver aqui que muito pouco é a diferença entre eles de tamanho, né? Os telefones têm a mesmo tamanho físico, pouquíssima também diferença de peso. A gente está trabalhando aqui com Android 12 nos dois já de fábrica e MIUI 13. O processador que é diferente, a gente está trabalhando então com uma plataforma Snapdragon e uma plataforma Dimensity. E onde que isso vai fazer diferença? Provavelmente na quantidade de consumo de bateria, tá? Essa é uma das diferenças. E no pós-processamento de fotos. Isso vai ser bem legal a gente poder testar quando tiver os dois aparelhos em mãos para ver qual das fabricantes aí de processador consegue dar uma entrega um pouquinho melhor aí na finalização da foto. Essa é a ideia. A gente tem versões diferentes de memória RAM para o Poco F4 e uma única para o Poco X4 GT. E versões de armazenamento daí é igual para os dois. Então a gente tem uma tela AMOLED no Poco F4 e uma tela IPS no X4 GT. Ambos contam com Corning Gorilla Glass 5. Temos alta taxa de atualização nos dois aparelhos. O conjunto de câmeras, então, como eu já falei, ele é idêntico nas duas. Aliás, o sensor aqui muda um pouco, né? O sensor principal tem a lente tem um pouquinho mais de abertura. É mínima coisa de diferença e ela é estabilizada. E o do Poco X4 GT não. Outra coisa que muda, a bateria. O 4.500 mAh do Poco F4, obviamente, é menor do que o 5.080 do Poco X4 GT. O carregador é o mesmo e acompanha na caixa. O que mais a gente pode destacar aqui? Os dois contam com som estéreo, só que o Poco X4 GT tem entrada para fones de ouvido, que não conta no Poco F4. Tá bem? Esses foram os destaques, meus amigos. Esses foram os destaques do Poco F4 e do Poco X4 GT, que acabou de ser lançado, e a gente vai receber eles aqui para testar. Vai sair vídeo tanto aqui na Oficina da NET, vai sair vídeo no canal Roda Liso e também no nosso canal novo que está vindo aí, que vai se chamar Tech Mobile. Fica acompanhando a gente aí que vai ter novidades em termos de canal, certo? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo.